presidência da Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos informou que requisitou a todas as principais plataformas de redes sociais que enviem informações sobre ordens de censura emitidas por governos estrangeiros. Ao divulgar a decisão, a comissão mencionou o Brasil como um dos casos exemplares e citou a lei que acabou de ser aprovada naquela comissão com menções diretas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O comunicado da comissão afirma: nós intimamos as empresas Alphabet, responsável pelo Google e pelo YouTube, Amazon, Apple, Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, Microsoft, Rumble, TikTok e X, o antigo Twitter. Por quê? Governos estrangeiros estão tentando silenciar o discurso americano nos Estados Unidos e nós temos um problema com isso. Ontem à noite, a comissão emitiu mandados para 8 grandes empresas de tecnologia. Governos estrangeiros estão pressionando essas empresas para censurarem discursos americanos. Quando recebermos esses documentos, saberemos quais autoridades estrangeiras estão pressionando as empresas de tecnologia para censurarem americanos. Saber quais oficiais estrangeiros pressionaram as Big Tech para silenciar americanos é importante. Ontem, a comissão aprovou a lei sem censores nas nossas terras. Essa lei permitirá que o governo federal deporte censores ou proíba sua entrada nos Estados Unidos. Tudo isso é crucial para parar a censura estrangeira antes que seja tarde demais. A União Europeia, o Brasil e a Austrália tentaram censurar empresas e cidadãos americanos. Nós pressionamos a comissária europeia responsável pela aplicação da lei da União Europeia, Hanna Virkkunen, no mês passado. Mas os censores estrangeiros não param. O Brasil, a Europa, a Austrália e outros ainda querem censurar americanos. E eles acham que podem. Não vamos aceitar isso. Há um impacto direto sobre empresas e cidadãos americanos. Nossos mandados requisitam a essas empresas que entreguem pedidos feitos por autoridades estrangeiras para censurar discursos nos Estados Unidos. E algumas empresas já começaram a cumprir. A comissão vai investigar como e em que extensão autoridades estrangeiras tentaram pressionar empresas a censurarem americanos. Fique ligado. A comissão também divulgou o texto dos mandados enviados às empresas que menciona as ordens secretas e arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes. Ouça o texto. A Comissão Judiciária está conduzindo uma fiscalização sobre como e em que medida as leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras obrigam, coagem ou influenciam empresas a censurar discursos nos Estados Unidos. Na 118ª legislatura, a comissão revelou como o governo Biden-Harris pressionou reiteradamente as plataformas online para censurar americanos, tanto diretamente quanto por meio de intermediários. Após essa fiscalização, a Meta admitiu que errou ao ceder às exigências do governo Biden-Harris, comprometeu-se publicamente a restaurar a liberdade de expressão em suas plataformas e reformou suas políticas. Agora, na 119ª legislatura, uma nova ameaça à livre expressão dos americanos surgiu na forma de leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras que exigem ou levam empresas americanas a limitar quais conteúdos podem ser visualizados em suas plataformas nos Estados Unidos. Para proteger as liberdades civis dos americanos, a comissão deve investigar a extensão e a natureza desses esforços de censura estrangeira e seu impacto sobre o discurso protegido constitucionalmente no país. Nos últimos anos, governos estrangeiros tomaram medidas cada vez mais agressivas para suprimir opiniões desfavorecidas nas redes sociais por meio da regulamentação de conteúdo. Por exemplo, novas leis na União Europeia e no Reino Unido
exigem que as empresas de redes sociais censurem suposta desinformação e conteúdos prejudiciais, conforme definido por reguladores não eleitos, sob pena de multas enormes. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu ordens secretas e arbitrárias, obrigando empresas americanas a remover grandes quantidades de conteúdo sob ameaça de multas e até proibição no país. O governo australiano apresentou um projeto de lei que exigiria que plataformas americanas removessem globalmente publicações consideradas enganosas ou fraudulentas por reguladores australianos. No Canadá, parlamentares introduziram um projeto de lei orwelliano que permitiria às autoridades colocarem indivíduos em prisão domiciliar por até 1 ano, se um juiz determinasse que a pessoa poderia dizer algo provável de incitar aversão ou vilificação contra um indivíduo ou grupo de indivíduos. Infelizmente, algumas figuras públicas americanas expressaram apoio a essas novas leis estrangeiras de censura. Essas leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras podem ter o efeito de limitar ou restringir o acesso dos americanos a discursos protegidos constitucionalmente nos Estados Unidos. Na verdade, esse parece ser exatamente o objetivo. Por exemplo, o então comissário do Mercado Interno da União Europeia, Thierry Breton, responsável pela aplicação da lei de censura da União Europeia sobre a Alphabet, ameaçou publicamente uma empresa americana de redes sociais, afirmando que ela poderia precisar censurar conteúdo americano para evitar possíveis repercussões na União Europeia. Como muitas plataformas de redes sociais geralmente mantêm um único conjunto de políticas de moderação de conteúdo aplicadas globalmente, as leis de censura mais restritivas podem estabelecer padrões globais de censura de fato, mesmo sem ameaças diretas de autoridades estrangeiras. Em outras palavras, pode haver uma corrida global para restringir a liberdade de expressão. Para garantir a conformidade, essas leis estrangeiras autorizam penalidades imensas contra empresas que se recusam a censurar conteúdos desfavorecidos. A Lei de Serviços Digitais da União Europeia, por exemplo, autoriza a Comissão Europeia a impor multas punitivas de até 6% da receita global de uma plataforma por não cumprir as exigências dos burocratas europeus. Para muitas empresas americanas, essas multas ameaçadas representariam bilhões de dólares. Em documentos não públicos obtidos pela Comissão, o Departamento de Estado observou que a aplicação da lei pela União Europeia já parece estar influenciando as empresas afetadas. Empresas americanas estão soando o alarme sobre como a censura estrangeira prejudica as liberdades civis dos americanos. O X, antigo Twitter, tem resistido a ordens judiciais arbitrárias no Brasil e na Austrália que exigem remoções globais de conteúdo. Da mesma forma, a Meta, empresa controladora do Facebook e Instagram, enfatizou recentemente a necessidade de resistir a governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas e pressionando por mais censura, algo que reconheceu exigir o apoio do governo dos Estados Unidos. De acordo com as regras da Câmara dos Representantes, a comissão tem jurisdição para conduzir fiscalização sobre questões relacionadas a liberdades civis, para informar possíveis reformas legislativas, para desenvolver legislação eficaz, incluindo novas leis que protejam a liberdade de expressão dos americanos contra os efeitos das leis de censura e ordens judiciais estrangeiras. A comissão deve, primeiro, compreender como e em que medida essas leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras limitaram o acesso dos americanos a discursos legais nos Estados Unidos, bem como a extensão da possível colaboração do governo Biden-Harris com esses esforços. Para esse fim, solicitamos comunicações entre a sua empresa e governos estrangeiros sobre o cumprimento da empresa em relação às leis, regulamentos, ordens judiciais ou outros esforços governamentais de censura estrangeira, bem como
comunicações internas da empresa discutindo tais interações com governos estrangeiros. Dessa forma, segue em anexo uma intimação. Essa intimação decorre de um desacordo fundamental entre o Congresso dos Estados Unidos e certos governos estrangeiros sobre o direito dos americanos à livre expressão online. Como a sua empresa é uma entidade corporativa sob jurisdição da comissão e está na posse de registros relevantes para nossa investigação, a comissão é obrigada a tomar essa medida e a comissão aprecia sua cooperação. A comissão também citou o ministro Alexandre de Moraes e as suas ordens arbitrárias ao noticiar a aprovação da lei que deve cancelar o visto do ministro. Ouça! Esta manhã, a comissão aprovou a lei No Censors on Our Shores, do deputado Darrell Issa, para impedir que autoridades estrangeiras que violem os direitos da primeira emenda dos americanos pisem no solo dos Estados Unidos. Aqui está o motivo. Em abril de 2024, a comissão revelou que o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, ordenou que várias empresas americanas, incluindo o X, suspendessem ou removessem mais de 150 contas em redes sociais, incluindo contas de residentes e jornalistas dos Estados Unidos, sob pena de multas massivas. Quando Elon Musk, cidadão americano, e o X se recusaram a cumprir a ordem, Moraes ameaçou prender o representante legal do X no Brasil, congelou as contas bancárias brasileiras da SpaceX, outra empresa de Musk, e ordenou que a Agência de Telecomunicações do Brasil bloqueasse o acesso ao X em todo o país até que Musk pagasse $5 milhões em multas e concordasse em cumprir as suas ordens. Na semana passada, Moraes ordenou que o Rumble, uma popular plataforma de compartilhamento de vídeos com sede na Flórida, fosse suspenso no Brasil, após também se recusar a cumprir sua ordem para censurar um residente e jornalista dos Estados Unidos. Se o juiz brasileiro pode ordenar que empresas americanas censurem o discurso de residentes dos Estados Unidos, a liberdade de expressão americana está em perigo. Mas a ameaça estrangeira ao discurso americano não vem apenas do Brasil. A União Europeia também tentou censurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Em agosto de 2024, Thierry Breton, então principal autoridade da União Europeia, responsável por aplicar a Lei de Censura Europeia, a Lei de Serviços Digitais, ameaçou Elon Musk, cidadão americano, e o X, com retaliações regulatórias sobre a legislação da União Europeia, caso Musk não censurasse adequadamente sua entrevista com o então candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, no X. Breton admitiu publicamente o que já se suspeitava há tempos: a Lei de Serviços Digitais da Europa pode ser usada como arma para censurar o discurso americano nos Estados Unidos. Esses exemplos ilustram por que a comissão aprovou a lei sem censores em nossas terras, que tornará inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos autoridades estrangeiras que violem os direitos da primeira emenda dos americanos. Autoridades de governos estrangeiros que buscaram silenciar americanos nos Estados Unidos não deveriam poder, depois, visitar tranquilamente suas casas de luxo nos Hamptons ou em Miami. Isso é uma questão de soberania americana. O discurso online é particularmente vulnerável à pressão da censura estrangeira. Por isso, a comissão precisou agir. A lei sem censores em nossas terras responsabilizará autoridades estrangeiras por violarem os direitos da primeira emenda dos americanos. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e
todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.